Olá, tudo bem? Como é que estão vocês aí, por aí? Nesse dia, nesse sábado. Aqui é sábado, tá? Hoje é domingo pra vocês, mas pra nós é sábado, porque nós estamos gravando o culto, como todo mundo já sabe. Como a gente já avisou no grupo, né? Porque infelizmente a gente não pode estar nos... Poder até que pode estar reunindo, né? Mas só que a gente tem um horário limite de 25% também na capacidade, e por isso a gente resolveu gravar o culto agora e transmitir para vocês no domingo, tá? Que Deus possa estar falando no coração de vocês nessa noite aí que você está acompanhando, que Deus possa estar agindo no seu lar, na sua família, e nós vamos fazer uma oração agora para nós estar dando início. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada irmão, obrigado por cada família que nos acompanha nesse dia, nessa transmissão, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um. Senhor, assim ouve o nosso louvor, ouve o nosso clamor, e que todos possamos louvar juntos, mesmo estando longe, cada um na sua casa, e que em um único coração, em espírito, possamos estar louvando todos juntos a Ti. Ouve o nosso louvor, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça receber. Quero amar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero servir-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor. Minhas mãos a Ti, Senhor. Amém. Nosso Deus é um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele conhece a gente antes mesmo de a gente ter nascido, né? Ele já conhece, já nos conhece, sempre nos conheceu. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E muitas vezes eu e você nos preocupamos com tantas coisas ao nosso redor. E nos preocupamos com o nosso futuro. Temos essas preocupações.
mas temos que ter a certeza que Deus já está lá. Deus sempre está lá no nosso futuro. Ele já tem tudo preparado. Antes de eu falar, Ele já cantava sobre mim. É impressionante, é infinito o amor dele por mim e por você. Que possamos louvar, celebrar essa verdade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Derrubei a água, né? Mas é impressionante esse amor, que mesmo quando você esteja sentindo-se sozinho, que você saiba que você não está, que Ele está com você. Em todo tempo possa louvar, em todo tempo você louve a Deus. Mesmo no tempo difícil, de angústia, de tristeza, você louve a Deus. A gente louva muito a Deus quando a gente está muito feliz, quando está muito alegre, né? Mas a gente tem que louvar a Deus sempre. Ele é louvado, seja louvado, sempre, sempre. Em todo tempo, louve a Deus que vive entre nós e que tem feito maravilhas. Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes para glorificar o Deus de Israel. Tu vives entre nós, te amamos, ó Senhor, e a glória é só ti, e a glória é só ti, e a glória é só ti pertencer. Tu vives entre nós, te amamos, ó Senhor, e a glória é só ti, e a glória é só ti, e a glória é só ti pertence. Em todo tempo, louve a Deus que vive entre nós e que tem feito maravilhas. Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes para glorificar o Deus de Israel. Tu vives entre nós, te amamos, ó Senhor, e a glória é só ti, e a glória é só ti, e a glória é só te pertencer. Tu vives entre nós, te amamos, ó Senhor, e a glória é só ti, e a glória é só ti, e a glória é só te pertence. Amém. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Seja exaltado sempre e sempre, Deus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que nos criou, Tu és aquele que mandou o Filho, o seu único Filho, amado Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. E mesmo sem merecer, Ele foi para a cruz e sofreu no meu lugar.
Obrigado por ter mandado seu Filho para nos salvar. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém? Amém? Pode sentar? Oh. Você também está na tua casa? Senta aí, tá? Senta no sofá, no computador. Boa noite aos irmãos que acompanham a gente aí. No caso aqui, no horário que a gente está gravando, boa tarde, mas para os irmãos que estão acompanhando aí, boa noite. Hoje nós damos continuidade à nossa série de estudo e hoje nós encerramos indo para a história do último protagonista do livro de Gênesis. E a gente vai ver como a história dele se inicia. O último protagonista do livro de Gênesis é José. Então a gente vai lá para Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. E nós veremos um pouco a respeito de como a história do último protagonista do livro de Gênesis se inicia. Do capítulo 37 em diante, passa a falar a respeito de José. Como a gente vai ler ali no início, a história de Jacó, na verdade. E em que José é o protagonista. As histórias que acontecem a partir daqui, de Gênesis 37, acontecem a partir de José, em que José é como se fosse o centro delas. E nós vamos para Gênesis capítulo 37. De início, eu farei a leitura dos primeiros versos apenas, verso 1 e 2, e depois a gente avança a leitura à medida em que a exposição também avance, porque é um texto longo para que a gente consiga focar bem na nossa leitura. Obrigado, Edilson. Gênesis capítulo 37, versículo 1 e 2, que diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as duas concubinas de Jacó, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor, pedir a orientação do nosso Senhor para nos conduzir na meditação desse texto. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos porque este texto tão antigo, escrito pelo teu servo, em uma língua completamente diferente da nossa, se encontra aqui nas nossas mãos hoje, na nossa língua. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor se revela através deste texto. O Senhor revela os teus propósitos. Então queremos que o Senhor abra o nosso coração também para que os teus propósitos se encaixem, entrem no nosso coração e a gente possa compreendê-los. E mesmo sem compreendê-los, muitas vezes, pelo menos, para que a gente possa ter paz na vontade do Senhor. Então age no nosso coração e nos orienta nesta meditação. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a maior parte das famílias, hoje, no Brasil e no mundo, tem passado por adversidades.
Adversidades, obviamente, em decorrência de uma pandemia que a gente está vivendo, adversidades financeiras, mas não só esse tipo de adversidade, mas também adversidades interiores, internas nos seus lares. Muitas famílias hoje estão em pé de guerra entre os casais que estão brigando todo dia, brigam inclusive todos os dias pelos mesmos motivos e não existe mais argumentação entre o marido e a mulher, e tudo que acontece é a briga a cada dia, e as brigas só se agravam e não tem resolução. E também existem muitos filhos e pais que estão brigados, e dia após dia brigam, ficam sem falar um com o outro, só discutem. Então há muita desobediência, mentira, fofoca nos lares. E muitas famílias têm se ferido demais por conta de todos esses conflitos, todos esses problemas. É possível também que a sua família não esteja passando por crises tão avançadas, de brigas e conflitos todos os dias e divisões dentro do próprio lar, mas pode ser que a sua família esteja enfrentando outros tipos de adversidades, preocupações com o mundo, com questões financeiras, preocupações com criações de filhos e com princípios e valores que devem ser passados para os filhos. Saudade de muitas pessoas, a saudade também fere o coração de muitas famílias, pode causar adversidades. Então é possível que a sua família esteja passando por adversidades que não necessariamente envolvem também conflitos e brigas. O fato é que nós como família, e nós como povo de Deus inclusive, e nós, aumentando ainda mais como seres humanos, passamos por adversidades no mundo, na nossa trajetória nesse mundo. E esse mundo é um mundo de aflições, de adversidades. O mundo jaz no maligno. Então é um mundo de adversidade, é um mundo contaminado e distorcido pelo pecado. E muitas pessoas, nesses momentos de adversidade, tendem a ter questionamentos dentro do seu próprio coração e conflitos dentro do seu próprio coração. E muitas pessoas, nessas adversidades, nesse tempo de adversidade, tendem até a duvidar do próprio Senhor. E alguns perguntam se realmente é justo que a gente passe por essas adversidades. Muitas pessoas perguntam se realmente é justo o que está acontecendo. E vem também uma pergunta no coração de muitos: por que Deus permite que aconteça isso? Tanto no mundo como na minha família. Por que Deus deixou? A gente olha para as circunstâncias adversas e o que nós vemos muitas vezes é o sofrimento afligindo muitas famílias. E por que essas coisas acontecem? Logo nós podemos pensar de que Deus está ausente das nossas vidas, ausente da nossa família e até do mundo. E tem pessoas que argumentam de fato que o Senhor criou todas as coisas e se ausentou, deixou que tudo funcionasse sozinho. Mas o que nós vamos aprender aqui em Gênesis, especialmente nesse capítulo que a gente vai meditar hoje, no capítulo 37, é que Deus, ele age de modo providencial nas nossas vidas, inclusive em circunstâncias adversas. Deus age de um modo providencial. Isso quer dizer que Ele não está ausente das nossas vidas. Isso quer dizer que Deus entra na nossa vida. Deus entra e se faz presente na nossa história, no nosso caminho, inclusive em momentos de adversidade. E além disso, o que nós vemos nesse texto é que Deus age nas nossas famílias de um modo providencial, mesmo que a nossa família seja disfuncional.
Mesmo que a nossa família tenha muitos problemas, é possível que algumas pessoas até já estejam perdendo a esperança nas suas famílias, em relação às suas famílias. É possível que muitas pessoas, muitos pais pensem que o meu filho não tem mais jeito, a minha filha já está perdida, não tem o que fazer, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, já falei tudo que podia, não entra na cabeça dela, não entra no coração. É possível que muitas esposas pensem nesse momento, o meu marido não tem mais jeito, eu não consigo mais, não tem como consertar, ele não quer mudar. Também é possível que os maridos falem, eu não aguento mais, a minha esposa não tem jeito, não tem o que faça, ela mudar, ela ser transformada. Então é possível que muitos já estejam perdendo as suas esperanças em relação à sua família, porque enfrentam hoje adversidades que tornam a família até disfuncional, cheia de problemas e conflitos. Mas o que nós vemos neste texto é que a providência de Deus age até mesmo em uma família disfuncional. E quanto às adversidades, porque parece que olhando as adversidades, olhando as circunstâncias, que Deus não está agindo. Até porque tantas vezes nós até oramos ao nosso Senhor e parece que Ele não ouve a oração e faz o contrário do que nós havíamos pedido ao Senhor. Mas o que nós vemos aqui nesse texto também é que muitas vezes a providência de Deus é silenciosa. Então aqui em Gênesis capítulo 37, nós veremos a providência silenciosa de Deus em uma família disfuncional. Esse é um texto em que nós vemos a providência silenciosa de Deus em uma família disfuncional. Então é isso que a gente vai ver nesse texto. E veja que esse texto, Moisés começa dizendo que é a história de Jacó, certo? E ele diz, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Só que logo depois de afirmar que é a história de Jacó, o narrador começa a falar de uma outra pessoa. Quem é o personagem inserido aqui? No versículo 2, é a história de Jacó. Então José tinha 17 anos. Talvez muitas pessoas até esperassem, se é a história de Jacó, vamos ver o que Jacó fez. Só que até aqui, o que Jacó fez já passou. Agora é a história dos que vêm depois de Jacó, dos seus filhos. Então fala assim, esta é a história de Jacó, para mostrar que o que vem daqui em diante é a história de como a descendência de Jacó sobreviveu e ficou numerosa. É isso que o texto vai falar. É por isso que a gente até se confunde. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos a respeito desses capítulos, do 37 até o final do livro de Gênesis. O protagonista maior é o próprio José, filho mais moço de Jacó. Só que a história aqui, que José é protagonista, não serve só para narrar a vida de José. É uma história que depois, se os irmãos desejarem se aprofundar nestes capítulos do 37 até o fim de Gênesis, os irmãos precisam ler compreendendo que apesar de José ser protagonista, é uma história que vai contar para a gente como que Judá, um dos irmãos de José, que não era o mais velho, se tornou o irmão mais importante. Então o que a gente vai ver de Gênesis 37 em diante, é como que Judá se tornou o filho mais importante de Jacó. É por isso que o autor fala, olha, essa aqui é a história de Jacó.
e começa a falar de José. Por quê? É a história de como a descendência de Jacó cresceu e se multiplicou e sobreviveu. Então nós vemos nesse texto, na primeira parte, separei em algumas partes para expor aos irmãos, nós vemos a providência silenciosa de Deus em uma família disfuncional. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Deus direciona a nossa família, mesmo que ela seja disfuncional. Deus direciona a nossa família, mesmo que ela seja disfuncional. Mesmo que nossa família esteja desestruturada por um momento, é Deus quem nos direciona. Vamos fazer a leitura agora do versículo 3 a 11, que diz assim: Ora, Israel amava mais, Israel aqui é Jacó, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Não podiam cumprimentá-lo pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós vemos aqui claramente que era uma família disfuncional. Não havia um bom relacionamento, nem entre os pais e os filhos, especialmente entre o pai e os filhos. Era uma família disfuncional também, porque Jacó tinha várias mulheres e filhos com as 4. Tinham 4 mulheres e filhos com as 4. Era disfuncional porque o relacionamento entre os irmãos era péssimo. Havia ódio entre os irmãos. E perceba que Jacó, ele está repetindo um padrão que havia na família dele. O padrão de favoritismo. É isso que o texto mostra para a gente. José era o filho mais moço de Jacó. E José era o favorito do seu pai. E quando Jacó age assim e o trata como sendo o favorito e deixa claro a todos que ele era o favorito, ele repete um padrão dos pais dele mesmo, Isaac e Rebeca. E um padrão que não deu certo na sua família. Isaac, pai de Jacó, ele tinha um favorito também, Esaú, o irmão de Jacó. Entretanto, Rebeca, mãe de Jacó, também tinha um favorito diferente do pai, Jacó. Esaú, favorito do pai, Jacó, favorito da mãe. O final da história dos dois, no desenrolar da história, nós vemos que esse favoritismo acabou dividindo totalmente a família. Houve ódio entre os irmãos, Jacó e Esaú. Eles não puderam mais se encontrar.
Um ameaçou o outro de morte e o outro, Jacó, fugiu da sua presença por muitos anos. Com isso, ele nunca mais pôde ver o seu pai e sua mãe, porque o favoritismo dividiu a família deles, acabou com a família, trouxe sérias consequências. Jacó, ele já viu acontecer. Então, no momento que ele tem os filhos dele, os 12 filhos homens, o que ele poderia fazer? Eu vou fazer diferente do meu pai. Até aqui 11, pelo menos 11 filhos homens. Vou fazer diferente dos meus pais. Eu vou tratar todos com igualdade. Eu não vou favorecer ninguém injustamente. Mas não. O que Jacó faz é tratar um com um grande favoritismo. E esse favoritismo era tão grande que ele dá uma túnica extravagante para José. Extravagante, uma túnica longa, comprida, com grandes mangas, uma túnica colorida, extravagante para que o favoritismo ficasse tão evidente e José se destacasse entre os irmãos enquanto eles estivessem no campo. E quando isso acontece, alimenta ainda mais ódio entre os irmãos. José é colocado por nós, e até pela Bíblia, inclusive, como um dos personagens mais importantes na história do povo de Deus. José é um dos grandes heróis na história do povo de Deus. Só que é um herói também meio controverso, pelo menos no início da sua vida. É verdade que José, em diversos momentos, ele é exemplo moral para a gente, para as nossas vidas. Mas José também, ele não acertou sempre. Ele sempre sofreu tentações do início ao final da vida dele, como a gente vê no começo da história dele e como a gente vai ver no final da história dele lá no fim de Gênesis. Aqui, José tem um prazer de aumentar o favoritismo que o pai dele tem por ele mesmo. O que ele faz? Ele, mais moço, sabendo que é o favorito, ele dedura os irmãos. Ele dedura, faz fofoca dos irmãos. E o texto leva a gente a compreender que ele faz isso justamente por causa do favoritismo que o pai tem com ele. E mais para frente o pai inclusive cobra ele, vai lá, sonda os teus irmãos e volta a me contar o que eles estão fazendo. Então José gosta de alimentar esse favoritismo que ele tem com os irmãos. Tanto gosta que ele dedura os irmãos, é fofoqueiro, e isso aumenta o ódio. E José tem um sonho, dois sonhos, e os dois ele conta aos irmãos e aos pais. Um deles representava que os irmãos se curvariam a ele. E o outro sonho, segundo, representava que além dos irmãos, os seus pais, o seu pai e a sua mãe também se curvariam. E José, como de costume, querendo se sobressair aos seus irmãos, todo empolgado, ele conta isso para os irmãos. Só o que acontece é alimentar ainda mais o ódio que os irmãos têm sobre José. Era tanto ódio que eles não podiam olhar para José, já ficavam com o rosto fervendo. Eles não conseguiam cumprimentar José de tanta raiva, ódio que eles tinham de José. Aí nós podemos voltar a algumas histórias e a gente vê o que Deus fala para Eva e para a serpente. Fala que a descendência, os filhos da Eva, seriam inimigos dos filhos da serpente. O que acontece com os dois primeiros filhos de Eva, Caim e Abel? Há ódio entre os dois. Existe ódio. E um assassina o outro. O que acontece com os dois filhos Esaú e Jacó? De novo, existe ódio por muito tempo na vida dos dois, entre os irmãos. Ódio e engano. E o que aconteceu é divisão da família e quase assassinato, pelo menos ameaça de morte.
Agora, novamente, o padrão é replicado. Veja o padrão do pecado. É o que nós temos visto ao longo deste mês. Que nós, nos pecados na nossa família, apenas repetimos padrões anteriores a nós. Padrões que são revelados lá no início de todas as coisas. Lá em Gênesis, desde o começo do pecado. O que há entre os irmãos de José e o próprio José? Ódio, de novo. Ódio e morte. Pelo menos ameaça de morte. É uma família completamente disfuncional. Os irmãos não podiam se relacionar entre si. E José gostava de colocar lenha na fogueira. Mas ainda assim, veja que nisto o Senhor está direcionando o coração deles. Apesar de ser uma família disfuncional, apesar da gente pensar assim, nossa, essa é a família da promessa? É a família que Deus prometeu a Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra por meio dessa família? É essa família que os irmãos se odeiam, que vai abençoar todas as famílias da terra? É essa família? É uma família disfuncional, uma família que não abençoa nem a si mesmo. Mas a promessa do Senhor era qual? Que todas as famílias da terra seriam abençoadas por esta daqui. E Deus vai fazer isso através desta família disfuncional. Porque Deus vai agir e já tem agido silenciosamente. Aqui no começo da história, talvez não seja tão silencioso, porque Deus dá um sonho, e José trata de divulgar muito bem esse sonho. Mas Deus está agindo no coração de José, dos irmãos e de Jacó. Tanto que no final, no versículo 11, ali no final deste trecho, Jacó considera, Jacó fica pensando nos sonhos. Por quê? Porque Jacó também teve sonhos. Jacó também teve sonhos dados por Deus que se concretizaram na sua vida. E Jacó sabe a importância dos sonhos e que Deus falava ali com eles, com aquela família por meio de sonhos. Por isso Jacó leva a sério o que José disse. Veja que numa família totalmente disfuncional, Deus está agindo, porque Deus tem um propósito para ela. Você pode olhar para a sua família e pensar também, nossa, minha família não pode abençoar ninguém, a minha família não pode servir ninguém. Ainda tem muitos defeitos, muito o que aprender. E é verdade, nós temos muitos defeitos, nós temos muito o que aprender, que crescer, que amadurecer. Mas o que importa é que mesmo quando nós não nos damos conta, Deus está agindo na nossa família. Eu digo isso porque alguns podem pensar, não, Deus não vai agir porque a minha família anda afastada do caminho do Senhor. Mas a família de Jacó também estava afastada dos caminhos do Senhor, totalmente afastada. Judá, a gente vê no capítulo 38, que estava muito afastado do caminho do Senhor. Mas, ainda assim, o Senhor foi buscar o coração daquela família. E assim como o Senhor buscou o coração da família de Jacó, dos filhos de Jacó, o Senhor busca o coração dos seus filhos. O Senhor busca o coração da sua família. O Senhor entra com providência nas nossas vidas. E o Senhor direciona as nossas famílias, mesmo que a nossa família seja disfuncional. O Senhor busca o coração e o Senhor alcança os corações. O Senhor trabalha na nossa família. E a gente continua no texto e vemos que a providência silenciosa de Deus agindo nessa família disfuncional mais uma vez. Vendo que Deus usa pessoas para nos direcionar, mesmo que a gente não perceba. Do versículo 12 ao versículo 28. Veja como Deus usa pessoas, tanto de dentro da família, como de fora, mesmo que a gente não perceba. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, evitar-te-ei a eles, respondeu-lhe José. Eis-me, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José.
Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Eu era estimulado pelo pai Jacó. As práticas de José eram estimuladas. José era mimado. E traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Siquém, essa distância aqui é cerca de 80 quilômetros de onde Jacó estava. Então, José teria que caminhar por 80 quilômetros aproximadamente. Versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã, a 80 quilômetros de onde eles estavam antes. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben é o filho mais velho de Jacó, o primogênito, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar-lhes, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, porque o que a gente faz depois que lança o irmão na cisterna? Vai almoçar. Sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos proveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? 20. Vendamo-los aos israelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. Aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Aqui nós vemos como Deus usa algumas pessoas ao longo da história de José. E Deus usa essas pessoas aqui, neste trecho, e Deus vai usar outras pessoas para cumprir o seu propósito ao longo de toda essa história. E aqui pode ser que algumas dessas pessoas passem despercebidas, como, por exemplo, um homem que vê José andando errante pelo campo, e esse homem dá uma simples informação a José. Como nós vemos ali do versículo 12 ao versículo 17. Deus usa pessoas mesmo que a gente não perceba. Então a primeira pessoa aqui é José, que é esse homem desconhecido, a gente não conhece. A gente não sabe também se era conhecido deles, mas é alguém que a gente não conhece, não é nomeado no texto, mas que sabia onde os irmãos de José estavam. Veja, José, ele não tinha encontrado os seus irmãos. E ele estava procurando, andando bastante, sem saber para onde ia, sem saber onde os seus irmãos estavam. E os seus irmãos estavam ainda muito longe da localização de José.
poderíamos pensar assim: e se esse homem não tivesse aparecido? E se não tivesse ninguém aqui? Quem sabe José não teria encontrado os seus irmãos? Quem sabe José teria voltado para a casa do seu pai e ficaria lá? E quem sabe também nunca mais os seus irmãos tentassem contra a sua vida, passado o tempo da maior fúria. E quem sabe José ficasse ali vivendo com seu pai e os seus irmãos até o final da sua vida. Quem sabe? Se aquela pessoa pontual não tivesse aparecido naquele momento em que José estava ali andando perdido, procurando seus irmãos. Mas se isso tivesse acontecido, se aquela pessoa não tivesse aparecido, e se você ler até o final do livro de Gênesis, você vai perceber que o final disso, se José não tivesse encontrado os seus irmãos, não tivesse sido vendido como escravo e sido levado até o Egito, o final de toda a família de Jacó seria a morte. Que pontual e que decisivo foi esse encontro entre José e um homem desconhecido, e uma pessoa desconhecida. Você já parou para pensar na sua vida, quantas pessoas desconhecidas ou não, que passam pela sua vida e mudam completamente o rumo da vida da sua família, a direção da sua família. Coisas até que podem, rumos até que podem ser que, talvez, se a gente não parar e refletir bem a respeito do nosso passado, a gente não vai perceber o que aconteceu. Mas quantas pessoas que nos encontram e mudam a nossa direção. E isso desencadeia nos propósitos do Senhor. Deus usa pessoas. E Deus usa pessoas mesmo que a gente não perceba, para direcionar a nossa vida. E veja, a túnica de José era tão espalhafatosa que os irmãos enxergam ele de longe. Quem sabe quilômetros até de distância, lá vem o nosso irmão José. É tão chamativa a túnica e tão espalhafatosa que eles vêm de longe e ainda tem tempo de planejar a morte de José até que ele chegue caminhando ali com os irmãos. E eles planejam, mas Rúben, ali presente, agora é usado pelo Senhor. Rúben, que não faz isso tanto por temor ao Senhor, mas ele fala assim: para, não vamos matar o nosso irmão, é o nosso irmão, vamos jogá-lo na cisterna. E o texto nos diz que a intenção dele era devolver o irmão ao pai, mas ainda assim ele fala: vamos jogá-lo na cisterna. Ele não intercede tanto ali pelo irmão, mas pelo menos salva a vida do irmão José. Mais uma vida usada pelo Senhor aqui nesse texto. E seguindo em diante, nós vemos uma caravana, várias pessoas usadas pelo Senhor. Naquele momento, José, dentro da cisterna, gritando para os seus irmãos, enquanto os seus irmãos ignoram, comendo um pão, vêm os ismaelitas de Midian. E esses ismaelitas estão viajando para o Egito para levar algumas mercadorias. E de novo, Deus, direcionando todas as coisas, coloca aquela carruagem no lugar certo, na hora certa, naquele momento exato. Porque o propósito de Deus era levar José para o Egito. É no Egito que Deus cumpriria a sua promessa sobre a vida de José. É no Egito que Deus usaria a vida de José para abençoar todas as famílias da terra. E é neste momento, no momento de maior adversidade, em que José está lá jogado na cisterna, que Deus envia aquela carruagem, chega aquela carruagem dos ismaelitas. E vem outro irmão, o irmão que é protagonista de fato dessa história, Judá, e propõe: meus irmãos, para que matar? A gente não vai ganhar nada com isso. O sangue dele vai clamar da terra.
Como o sangue de Abel clamou da terra contra o seu irmão Caim. Ele é o nosso irmão, não vamos matá-lo. E a gente não vai ter proveito nenhum, só vai dar problema isso para a gente. Vamos vendê-lo. E eles o venderam. E essa carruagem de ismaelitas, essa caravana, levou José para o Egito, para onde ele devia ir de fato, como escravo. Uma situação complicadíssima, uma situação completamente adversa. Se alguém falasse naquele momento para José: José, Deus só está te levando para o lugar onde você vai ser usado por Ele para abençoar todas as famílias da terra. Ele poderia dizer: é impossível isso acontecer, porque agora eu sou escravo, nunca eu vou ter força suficiente para conseguir abençoar todas as famílias da terra. Mas é isso, na adversidade, Deus levantou pessoas que poderia se dizer que não estavam abençoando nada, mas que na verdade estavam sendo usadas pelo Senhor para conduzir José e aquela família para o centro do propósito de Deus. Assim como Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Isso mostra para a gente como nós não cumprimos nada sozinhos, não cumprimos os propósitos sozinhos. Nós caminhamos juntos, somos usados uns na vida dos outros. Somos usados na vida dos nossos irmãos. Somos usados, inclusive, na vida de desconhecidos. Fazendo com que, inclusive, o rumo de várias famílias seja mudado completamente. Porque Deus nos usou. Assim também outros com a nossa família. Quantos encontros nossos... Quantos encontros nós já tivemos que mudaram o rumo da nossa história, mesmo que a gente não tenha percebido. Quantos encontros. Aquele lugar, se você não tivesse ido. Eu tenho uma história, quem sabe parecida, de um encontro. Uma vez era aniversário de um tio, e minha mãe, de carro, e eu junto com ela, eu adolescente, ela decidiu de última hora. Vamos no churrasco que ele nos convidou, aniversário dele. Vão estar lá os amigos dele. E eu estava de carona com ela, o filho dela, então fomos. De última hora, assim, decidido. Nem sabia que ia ir. Chegando lá, tinha algumas pessoas da igreja presbiteriana de Jaguariúna. E de lá, um deles tomou a iniciativa e começou a me levar para a igreja presbiteriana de Jaguariúna, onde eu fiquei e onde eu estou até hoje. Se não tivesse ido naquele encontro, naquele churrasco, o que poderia mudar na minha vida? O que aquele encontro, se aquele encontro fosse inexistente, o que poderia mudar na minha vida? Mudaria todo o rumo da minha vida. Eu estou casado hoje com filhos, inclusive... por causa das circunstâncias que foram desencadeadas a partir daquele encontro. Então, quantas pessoas Deus usa ao longo da nossa história, a gente não pode negligenciar isso. E mesmo que você não esteja percebendo hoje, e mesmo que você olhe para as circunstâncias e elas são adversas, e parece que Deus nem ouve a sua oração, Deus ele permanece presente. A providência dele silenciosa está nas nossas vidas hoje. E ele age, e ele direciona, e ele usa pessoas para nos direcionar. E seguindo nesse texto, nós vemos também que a providência silenciosa de Deus age em uma família disfuncional. E Deus usa as más circunstâncias, mesmo que elas sejam causadas pelo nosso próprio pecado. Deus usa as más circunstâncias, mesmo que elas sejam causadas pelo nosso próprio pecado. É o que nós vemos aqui no final deste texto. Versículo 29 em diante, que diz: Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela.
Então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino José. Mataram o bode e a molharam no sangue. Então, versículo 31. Então, tomando a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue. E enviaram uma túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Aquela túnica que era inconfundível, extravagante, feita pelo próprio Jacó. E eles mandam e dizem: vê se é ou não aquela túnica. 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aqui que nós vemos que Deus usa as más circunstâncias, mesmo que elas sejam causadas pelo nosso próprio pecado. Finalmente, mais uma vez, José, o enganador, o trapaceiro, ele é outra vez enganado, trapaceado. E desta vez pelos seus próprios filhos. De fato, José ensinou bem o ofício do engano. José ensinou bem os filhos dele a enganar e mentir. Veja que Rúben estava ausente da discussão a respeito de vender José. E quando ele chega, ele que devia estar liderando a sua família, os seus irmãos, sendo o primogênito, ao chegar ali naquela cisterna, ele se desespera, aí explicam para ele, eles bolam um plano, pegam uma túnica, sujam de sangue de animal e enviam a seu pai. Jacó, que um dia havia enganado seu pai, também com uma túnica peluda e com um bode assado, ele foi enganado agora pelos seus filhos, com uma túnica suja com sangue de bode. O engano do enganador caiu sobre ele agora. Os seus próprios filhos o enganaram. Uma família completamente disfuncional, como a gente viu. Mas é esta família que abençoaria todas as famílias da terra e que abençoou todas as famílias da terra. Veja que os irmãos de José, os filhos de Jacó, não precisam dizer muito. Eles agem de um modo cínico, entregam uma túnica cheia de sangue e falam: veja se é a túnica. A gente não reconheceu muito, uma túnica inconfundível, para mostrar como eles agiram com cinismo para enganar o seu pai. E eles não precisaram dizer mais nada, o próprio Jacó já tomou as conclusões. Um animal o devorou, e ele chorou. O cinismo dos filhos foi tão grande, o engano também foi tão grande, que os seus filhos depois o tentaram consolar. Todos os seus filhos foram consolar Jacó: pai, calma. Os seus filhos que haviam enganado ele, vendido seu irmão. Mas em tudo isso, o pecado cometido daqueles irmãos contra José foi o que conduziu José para o propósito de Deus. E José é vendido a Potifar, comandante da guarda do faraó. Era um oficial do faraó. E de Potifar, servo de Potifar, ele iria para a prisão. E da prisão, José iria para o governo do Egito. E do governo do Egito, ele abençoaria todas as famílias da terra.
É isso que acontece na história de José. Então veja que as circunstâncias pecaminosas dos irmãos contra José, lembrando que José, ele cavou a própria cisterna, quando ele incendiava a cabeça dos irmãos e causava ciúme, alimentava o ódio e o ciúme que os irmãos tinham contra ele. E José sofre as consequências do pecado dos irmãos agora, que o ameaçam de morte e o vendem como escravo. Mas ainda assim, essas consequências, essas circunstâncias adversas não eram capazes de impedir o propósito do Senhor. Pelo contrário, Deus, na sua graça e misericórdia, usou aquela circunstância, usou o coração deles impulsionado pelo pecado naquele momento, para cumprir o seu propósito na vida de José. E a partir disso abençoar todas as famílias da terra. É por isso que no final do livro, no final da história, José fala: não se preocupem, meus irmãos, Deus mudou no reencontro. Não se preocupem, Deus mudou o mal em bem. Deus tornou o mal que vocês fizeram contra mim em bem para a nossa família. Deus usa as más circunstâncias, mesmo que elas sejam causadas pelo nosso próprio pecado. Pode ser que a gente tente consertar e arrumar a nossa família e a gente ainda erre. A gente falhe, estrague mais a nossa família. Pode ser que você, tentando se aproximar do seu filho, acabe o expelindo para mais longe ainda de você. Pode ser que, de propósito, a gente comece a agir pelo pecado. E, de propósito, a gente tome decisões pecaminosas. Mas, em tudo isso, Deus olha para a gente com graça. A sua misericórdia providencial nos alcança. E Ele usa as más circunstâncias da nossa vida, mesmo que causadas pelo nosso pecado. Porque nem o nosso pecado é capaz de acabar com o propósito de Deus. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E o nosso pecado não é capaz de acabar com a providência de Deus e com o propósito do Senhor, porque a obra dele de salvação é maior do que o nosso pecado. E a dedução que Paulo chega, a conclusão que Paulo chega lá no Novo Testamento, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor é gracioso. E a obra de Cristo, a obra que Jesus faz na nossa vida, é obra de graça e é uma obra maior do que o pecado. É por isso que o Senhor pode nos resgatar dos nossos pecados. E o Senhor pode nos resgatar e converter até as circunstâncias causadas pelos nossos pecados. O Senhor nos converte, o Senhor converte a nossa vida, a nossa família e as circunstâncias, mesmo que sejam causadas pelo nosso próprio pecado. E Ele torna o mal em bem, e isso pela graça que nós encontramos no nosso Senhor Jesus. Porque a providência de Deus é Deus agindo na história, é Deus agindo no mundo, e a providência de Deus é o próprio Filho Jesus. O Filho de Jesus que entra na história, entra no mundo para resgatar a nossa família. Por mais disfuncional que ela possa ser hoje, é Jesus quem resgata e conserta e orienta. Então é a Jesus que nós clamamos, e é a Jesus que buscamos, e é a Jesus nos rendemos. Então, nós sabemos que Deus age de modo providencial por meio da graça que nós encontramos em Jesus. Deus age de modo providencial, mesmo que essa providência seja silenciosa, que a gente não perceba. Deus nos direciona, mesmo que a nossa família seja disfuncional. Deus usa pessoas nas nossas vidas com encontros decisivos para nos direcionar.
para cumprir os seus propósitos, e Ele converte as más circunstâncias. Mesmo que causadas pelo nosso próprio pecado, Ele converte o mal em bem, para que o propósito dele se cumpra, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, no nome do Senhor Jesus, a nossa família glorificará a Deus. Se a sua família passa por problemas e mais circunstâncias hoje, coloque a sua família diante do Senhor, para que Ele continue com a providência dEle, agindo nas suas vidas, mesmo que silenciosa. E que você confie no agir do Senhor, mesmo que seja um agir silencioso para a gente, que você confie no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor entra na nossa vida, o Senhor entra na nossa história, no mundo, e o Senhor age de modo providencial. Essa é a tua providência, o Senhor na história, o Senhor agindo na nossa história. E obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo pecadores, mesmo que a nossa família seja disfuncional, mesmo que tenhamos conflitos, mesmo que a gente não tenha boas perspectivas para as nossas famílias, o Senhor nos abençoa, o Senhor é gracioso, e o Senhor nos direciona, e o Senhor nos converte. Então converte o coração das nossas famílias, Senhor, e age conforme o teu propósito, para a glória do Senhor Jesus, para a honra do nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado eternamente. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor providente mais uma vez. Eu baixei o retorno lá, mas vamos lá. Baixei tudo o retorno. Tudo, o geral eu baixei. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver
vida há uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que é tua fidelidade que leva-me a vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se faz presente. E mesmo que a gente não perceba, o Senhor está aqui e o Senhor age, mesmo que seja um agir silencioso para a gente, que a gente não enxergue, que a gente não compreenda. Mas o Senhor age continuamente, e o agir do Senhor é verdadeiro, é eficaz nas nossas vidas. Então nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus presente, o Senhor é presente por meio de Jesus Cristo. Então obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor continue agindo nas nossas vidas, agindo aqui na família Cristo Rei, restaurando as famílias, restaurando e alcançando os corações, especialmente aqueles que estão distantes do Senhor. Restaura e traz de volta a tua presença, Senhor, de modo providencial. Age nas nossas vidas e na nossa família, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre a família Cristo Rei, sobre o povo de Deus. Amém. Deus abençoe muito os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando aí agora à noite. Que vocês se mantenham fortalecidos no Senhor, confiando na providência do Senhor.